Só que nós, às vezes, nos contentamos com as migalhas e com as misérias que nos é dado pelos espíritos impuros. E é por isso, então, que a consequência daquilo que nós não pedimos ao Senhor é o nosso espírito abatido, desanimado, como ovelhas de fato sem pastor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 9 de julho de 2024. Nós estamos nessa terça-feira, 13ª semana do nosso tempo comum. O evangelho que nos é proposto nessa terça-feira é de Mateus, no capítulo 9, versículos de 32 a 38. No primeiro bloco aqui, do 32 ao 34, fala-se aqui de Jesus que expulsa, o demônio mudo ali, expulsa o demônio, e falou ao mudo, admirando-se as multidões. Nunca se viu coisa assim em Israel. Jesus então livra o povo dos demônios, ele expulsa o demônio por meio do príncipe ali dos demônios. É a acusação falsa, que também aparece aqui com os fariseus, Beelzebu, vai dizer em outras partes do Evangelho. Então é pelo espírito do mal que ele expulsa o mal, diz aqui nesse primeiro bloco. No segundo bloco aqui, então, o Senhor, então, aqui, ele passa nas aldeias, nas multidões, e ele vê pessoas abatidas, cansadas, como ovelhas sem pastor. E o Senhor, então, ali, ele sente compaixão daquelas pessoas. A messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. É interessante nós notarmos que Santo Hilário de Poitiers, ele faz um comentário aqui místico, um sentido místico, que ajuda a gente a refletir, a pensar e a trazer uma mensagem também para a nossa vida. Em sentido místico, no momento em que a salvação é dada às nações, todas as cidades, todas as vilas são iluminadas pelo poder e pela entrada de Cristo e purificadas de todas as enfermidades provindas de sua antiga doença. O Senhor teve compaixão do povo, atormentado pela violência do espírito imundo e prostrado pelo peso da lei, porque ainda não tinha um pastor que lhe reconduzisse à vigilância do Espírito Santo. O Senhor olha ali aquela multidão, e não é muito difícil hoje nós observarmos uma multidão cansada, abatida, porque não tem pastores que reconduzam o povo à vigilância do Espírito Santo. Porque ele expulsa o espírito imundo, mas tem um outro espírito, que é o Espírito Santo. E olha aqui, ele continua, Santo Hilário de Poitiers. O fruto dessa graça era muito abundante, a sua abundância supera as necessidades de todos os que o desejam. Por quê? Por grande que seja a quantidade que cada um tome, é muito maior o que permanece por dar. É como há necessidade de um grande número de operários que a distribua, ordena-nos que peçamos ao Senhor da messe que nos envie um grande número de distribuidores deste dom do Espírito Santo que era preparado, porque é pela oração que o Senhor nos concede essa graça. O problema aqui é que nós não pedimos. É através da oração que o Senhor nos concede dons que não se acabam e tem ainda mais dons do Espírito Santo. É por isso que nós estamos carentes, abatidos, atormentados, porque nós não temos ninguém que peça para nós ou nós não o pedimos. Por mais que você deseje, esse fruto é abundante, ele nunca vai diminuir. Por mais que você peça, chega lá e tome, há muito mais para ser dado para nós. Só que nós, às vezes, nos contentamos com as migalhas e com as misérias que nos é dado pelos espíritos impuros. E é por isso, então, que a consequência daquilo que nós não pedimos ao Senhor é o nosso espírito abatido, desanimado, como ovelhas de fato sem pastor. Na realidade, nós é que temos que ser o pastor da nossa própria vida. Em sentido aqui agora bem decisivo,
Nós temos que ser o guia da nossa vida, nós temos que ser o pastor da nossa vida, nós temos que nos guiar. Chega um momento, claro, que precisa que eu tome as rédeas da minha própria vida e eu peço ao Senhor que eu comece então a ter uma maturidade na vida de oração, e tendo essa maturidade na vida de oração, o Senhor vai conceder essa graça para nós. Nunca esperar de ninguém, claro, nós precisamos em certas formas, em certos momentos da nossa vida, sempre do auxílio de pessoas, mas eu tenho que ser o pastor da minha própria vida. É eu, quando eu sei que eu estou abatido, desanimado, que estou triste, tenho que mudar a rota, tenho que mudar o caminho, aonde tem uma graça abundante, aonde pode me saciar, essa fonte não acaba, me sacia e eu quero muito mais. Só é o amor de Deus, a graça de Deus. Então vá atrás, que é pela oração que o Senhor nos concede essa graça, diz Santo Hilário de Poitiers. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.